Olá pessoal, bom dia. Hoje vai ser muito legal, né, gente? Porque a gente vai conversar de um assunto muito importante, que é essa questão da importância da terapia cognitivo-comportamental, né, no tratamento do transtorno bipolar, a importância da psicoeducação. O tratamento não é só tomar remédio, né? Quando a gente olha as evidências científicas, o que se mostrou eficaz foi a medicação junto com a terapia cognitiva. Então, né, a gente sabe da importância de se fazer a terapia. Então, hoje nós vamos conversar com uma expert no assunto. A Pri, ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental e em transtorno bipolar, então a gente atende muitos pacientes juntos. Eu sei da capacidade técnica dela, né? Então, assim, eu acredito que a gente vai ter um tempinho aí que vai ser muito bom pra gente poder conversar. Bom dia! Bom dia, Pri. Começando cedinho, né, Pri? Isso aí. Bora começar cedinho para o dia render. Eu estava fazendo uma introdução, assim, te apresentando, falando um pouquinho, né, do que a gente vai conversar hoje, mas eu queria que você se apresentasse, assim, né, explicasse um pouquinho do seu trabalho para as pessoas te conhecerem também, né? Sim. Então, gente, eu sou psicóloga, né? Eu sou da terapia cognitivo-comportamental, né? Eu trabalho com o consultório, né? Com a psicologia clínica, né? Especialmente o transtorno bipolar, como a Amanda falou, né? Porque eu gosto de ter foco, né? Então, assim, eu gosto de... É bom a gente saber bem aquilo que a gente está trabalhando, enfim, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho com atendimento 100% online, e assim, vamos tentar fazer o máximo aí para render esse tempo aqui no nosso, né? Porque tá todo mundo muito ansioso, né? Pra gente falar, não, mas é muito pouco tempo, não sei o que. Eu falei, não, gente, calma, vai dar pra gente aproveitar bastante, sim. Vamos conseguir conversar, né, Pri, bastante Sim, coisas. sim, sim. Eu acho assim que para começar seria muito bom, né, que você explicasse um pouquinho o que é trabalhado na terapia cognitiva no transtorno bipolar. Como que esse trabalho é feito? Então, Amanda, o que que acontece, né? É muito importante, né, a pessoa buscar a terapia. O que que a gente busca fazer na terapia inicialmente? Primeiro, a gente trabalha muito a questão da psicoeducação com o paciente. Primeiro, ele precisa, porque a gente só faz aquilo que a gente compreende. Então, ele precisa entender do diagnóstico, né? Então, ele precisa saber o que é o transtorno bipolar. O que que a gente percebe? A gente percebe que a pessoa demora muito tempo para ter o diagnóstico. Então, ela confunde muito com personalidade, ela vem cheia de estigma, né? Ela vem cheia daquela ideia de que é perder a razão, que é perder o controle, e não é nada disso, né? Então, assim, o início da terapia é muito da psicoeducação do paciente entender o que é o transtorno bipolar e o que que ele precisa fazer, né? Então, assim, eu vou explicando bastante na terapia para ele o que que acontece, para ele saber reconhecer os sintomas, para na hora que ele vai na consulta com você, né, Amanda, ele saber falar o que que ele está sentindo, E eles né? vêm bonitinho, né, Pri, falando, É, não, é. porque eu acho que eu tive, né, uma hipomania mista, conversei com a Aham, Pri. Então, assim, a maioria dos psicólogos ainda não conseguem fazer isso, né, de sim, captar qual fase da doença que o paciente está vivenciando, se é uma depressão sim, ansiosa, uma depressão mista. Então, isso sim, acalma um pouco o paciente também, ele saber o que está sim. acontecendo com ele, né? Sim, exatamente, porque a gente às vezes a gente percebe na prática, a pessoa às vezes a depressão ele sabe muito claramente o que está acontecendo, mas a hipomania não, né? Geralmente a hipomania ele não percebe, muitas vezes, né? É a gente nessa parceria junto semanal, né? Que vai falar assim, porque às vezes ele vai para os extremos também, né? Às vezes só vai buscar ajuda na hora que o caldo já entornou. Então, assim, é nessa hora na terapia também que eu ensino, ó, a gente tem que acionar a Amanda, né? A gente tem que ir lá Uhum. conversar com a Amanda para fazer o ajuste da medicação. Então, aos pouquinhos, ele vai percebendo o que, que é o transtorno, vai entendendo, né, que é uma doença, né, biológica, né? Porque muitas vezes o paciente fala, mas eu não tenho isso. Ele chega muito em negação, né, Amanda? Eu não tenho isso. Né? Eu não tenho isso. A minha família toda é assim, mas claro que a sua família toda é assim, é genético.
Nossa, mas a minha família, todo mundo é assim, não sei o quê. Ou Não, isso na fala minha. assim, ó, Ah, eu falo assim, não, mas minha tia tem, mas ela é muito over, às vezes é um tab um, né? E a pessoa tem um tab 2, né? Também isso, acontece. exatamente. É, e assim, o que eu busco explicar também muito, né, Amanda, é a questão das funções cognitivas. As pessoas ficam achando, né, que as funções psíquicas, né, as pessoas ficam achando que o transtorno bipolar é oscilação de humor, né, assim. Mas na verdade, a pessoa não entende que muitas vezes ela não vai ter aquele quadro clássico, né, não vai ter aquela coisa mais evidente, mas ela vai perceber que muitas vezes ao longo da vida dela, ela começa várias coisas e para, né, que ela vai e de repente ela tá bem, aí ela, assim, ela fala, poxa, né, parece que eu tô com uma certa apatia, parece que eu perdi a vontade de fazer as coisas. Então, é umas coisas bem leves, né, porque a gente vê muito na questão do TAG, as pessoas não sabem, né, Amanda, que tem alteração de atenção, né, de prazer, de autoestima, né, que tem aquelas alterações todas de movimentação física, né, do pensamento que fica acelerado. Então, é por isso que tudo isso embaixo vai refletir no comportamento dela, no que ela faz ou deixa de fazer. Então, esse início da terapia é muito assim, ferrenho de psicoeducação, né, da pessoa entender o que é o diagnóstico, da pessoa aderir ao medicamento, né, sair daquela ideia de que não, eu não preciso de medicamento, né, medicamento é ruim, ou de ver também o medicamento como pílula mágica, né, Amanda, e suportar ali o desconforto do início do tratamento, né, porque às vezes podem acontecer alguns efeitos colaterais e não melhora tudo de uma vez, né, Amanda? É, e o paciente às vezes vivencia os efeitos colaterais por 2, 4 semanas, né? E eu vejo que quando a gente trabalha junto, né, você consegue acalmar um pouco o paciente para ele entender, né, que vai passar, que muitas coisas a gente tem Isso. que esperar. Então, eu acho assim, que sem psicoeducação, gente, e sem um psicólogo que entenda o mínimo de TAB, eu não sei como que a gente vai conseguir tratar esses pacientes, sabe? É. Tem que ter o mínimo de conhecimento, né? Você não precisa ter uma formação específica a princípio, mas se você passa a atender 2, 3, 4, 5 pacientes com TAB, você tem que correr atrás de se Tem, informar e de, né, estudar para atender melhor esses pacientes, né? É muito é, defasado, né, Pri, assim, profissionais sim, que realmente sabem tratar a doença, né? exatamente. E assim, às vezes o que eu busco, né, o que eu busco muito falar com os pacientes, né, que é a parte dele fazer também, né, de ter paciência, que vai fazer com que o tratamento ande, né? Então, muitas vezes o paciente fala assim, eu tô tomando a medicação, mas eu não consigo dormir. Eu falei, mas muitas vezes você tem que se colocar para dormir, né? Tipo assim, se eu deixar, eu quero ficar até meia-noite, 1 hora da manhã fazendo as coisas, mas eu tenho que me colocar para dormir. Né? Então, a gente, na terapia, a gente também faz a higiene do sono, né? Ensina técnicas de relaxamento para ajudar o tratamento. Eu costumo falar que é 60% medicamento e 40% comportamento. Né? Então, Uhum. às vezes, o paciente vira e fala assim: o medicamento não está fazendo efeito. Eu falei: beleza, vamos ver. Que hora você está dormindo? Que hora você está acordando? Você bebeu no fim de semana? Né? E aí eu vou explicando. Você sabe que o álcool, por exemplo, tem efeito depressor no seu organismo? Então, assim, é esse conhecimento, a pessoa saber e ter essa postura colaborativa no tratamento que vai fazer que o tratamento caminhe, que ele ande para frente, né? É. E uma das dúvidas, né, que as pessoas têm é em relação assim, a quanto tempo que dura o tratamento, eu vou ter alta, eu vou ter que tratar para sempre na terapia cognitiva, porque TAB é uma doença crônica, então eu não Sim. posso ter alta. Como que é isso? Então, não vai ter alta, eu dou alta, gente. Não tem esse negócio de Uhum. ficar em terapia para sempre, não. Pessoa que fala para mim assim, nossa, eu tô há não sei quantos anos na terapia. Eu falei, ih, Tem alguma coisa de né? errado, Tem né, alguma coisa de Pri? errada aí, exatamente. Eu vivo. Não, e eu também puxo a orelha no sentido de virar e falar assim: eu já tive várias psicólogas, né? Terapia não funciona e tal. Ih, como assim? Você não deve estar fazendo a sua parte. Você talvez ainda não tenha entendido que isso tem que ser colaborativo, né? Não, a terapia não funciona se você não fizer a sua parte. Se você não buscar, né, seguir o processo de início, meio e fim, porque às vezes o paciente chega para a gente, né, mas ele não quer fazer terapia, veio por recomendação da psiquiatra, né, não, você tem que fazer a sua terapia, mas o que eu gosto sempre de explicar é que a terapia é um processo de início, meio e fim. Eu tenho pacientes, Amanda, que fazem tudo direitinho, né, fazem ali todo o processo certinho, 6, 7 meses tem alta, né, a maioria dos pacientes tem alta entre 1 ano e meio,
né? Então, assim, se fizer tudo certinho, você vai seguir o seu caminho, porque a TCC, o objetivo dela é desenvolver a autonomia do paciente, né, a autoeficácia e ele ser resolutivo nas pequenas coisas do dia a dia dele. Então, no início, né, como eu estava falando, é muito psicoeducação. Ao mesmo tempo, a gente vai muito buscando fazer, por exemplo, o exercício que a gente fala, né, os planos de ação, que é compreendendo os seus problemas, que eu gosto de chamar, é o registro de pensamentos e comportamentos disfuncionais no dia a dia ali. Porque o que o paciente precisa entender, Amanda, que o tratamento é muito além daquela hora que ele está com você ou que ele está comigo. É esse entre. Né? Então, por Uhum. isso que na terapia a gente passa as tarefas, às vezes, algumas pessoas antigamente chamavam de tarefas de casa, plano de ação, porque eu preciso fazer um exercício que a gente chama de metacognição. Eu preciso pensar sobre o meu próprio pensamento, meu comportamento e sair do piloto automático. É esse exercício que vai me dar esse conhecimento de eu virar e falar assim, essa situação aqui já aconteceu antes. Eu reagia de tal forma, agora eu vou reagir assim. Não é mágico, né? Porque só você saber que você tem um problema não adianta nada. A questão é, o que eu faço com isso? Então, o tempo todo eu estou colocando o paciente para virar para assim, tá, isso aconteceu. E aí, o que a gente vai fazer? Como é que a gente pode agir diferente de uma próxima vez? Então, é psicoeducação, é resolutividade, é muitas vezes também o paciente buscar, sabe, Amanda, ele se ver diferente, né? Porque o que acontece? São tantos anos, às vezes, sem ter o diagnóstico, você sabe disso, como eles demoram Uhum. para ter o diagnóstico, que é confundido com personalidade. E a gente fala, né, que tem uma coisa na TCC que a gente quer a base dela, que é a tríade cognitiva. O que seria isso? Né, a forma como eu me vejo, a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu vejo as pessoas. E muitas vezes isso está enviesado pelos sintomas ali da doença, né, da depressão, especialmente, que geralmente é o que pode ficar mais aparente, e a pessoa acha que tudo aquilo ali é ela. E aí, conforme a gente vai caminhando no tratamento, a pessoa vai vendo, poxa, agora está aparecendo a minha personalidade, agora está aparecendo o melhor de mim. E isso que é gostoso demais. Acho que é por isso que a gente trabalha, a gente gosta tanto de trabalhar com o TAB, porque é lindo ver o paciente descobrindo isso. E é muito legal o paciente começa a perceber na terapia, porque na consulta, gente, não dá para fazer isso, não dá tempo na consulta com o psiquiatra. O que que é meu, o que que é da doença? Não dá tempo, isso é trabalho Não com o dá. psicólogo, é semanal, Exato. é uma coisa repetitiva, né? Que tem que ter ali Sim. o trabalho do profissional junto, né? Sim, e o que E eu sempre. Desculpa, não Amanda, pode pode falar. falar, Não, e o não, que eu pode sempre falar. gosto de explicar é o seguinte, que conforme a gente vai evoluindo no tratamento, né, na terapia, e no tratamento com você também, o que começa a acontecer? A gente tem as sessões semanais, inicialmente, depois vai quinzenal, mensal, alto, ó, tchau, É. tchau, né? Então, Então, o assim, se a paciente pessoa tem alta, né? Isso que as tem pessoas têm que alta, entender. tem alta, tem alta. Eu não quero que ele fique comigo para sempre, não. O que acontece de vez em quando é quando o paciente começar a gostar tanto que não quer ter alta. Tem isso também, né? É, tipo aquele meme lá do peixinho. Você joga o peixinho para a água, ele volta. Né? Mas não, os pacientes têm alta mesmo, né? Fazendo tudo certinho, vai ter alta. Tá certo. E Pri, como que a gente entende assim, né? O que que o comportamento, os pensamentos do paciente, como que isso pode influenciar no tratamento de uma forma positiva ou negativa? O que que você percebe assim na prática? O que acontece, né? O paciente, muitas vezes, né, ele tem muito problema ali com a medicação, né? Muitas vezes o paciente vê a medicação como algo como se ele estivesse perdendo a autonomia dele, né? Então vê a medicação como algo ruim, né? Como algo, não, mas, por exemplo, é muito comum às vezes o paciente sabotar o tratamento, Amanda, né? Com aquela coisa de virar e falar assim, nossa, eu comecei a me sentir bem, né? Vamos cutucar a onça com vara curta, que eu costumo falar, né? Ah, eu vou parar a minha medicação. Aí para a medicação, estava tudo fluindo muito bem. E aí eu costumo falar, gente, jogo que tá sendo ganho, a gente não mexe nos jogadores ali, a gente deixa, né? Aí a pessoa vai, não, deixa eu ver, porque tem essa associação, muitas vezes, né, de pensar, não, eu dou conta disso aqui sozinho. E muitas vezes, quando você insiste, você tem que utilizar a medicação, a pessoa às vezes confundir de virar e falar assim, ah, mas então você não acredita na minha capacidade? Não é nada disso.
Não é nada disso, né? Então, da mesma forma que uma pessoa que tem uma pressão alta, né, que tem um problema de coração, né, Amanda, usa o medicamento, né, você vai utilizar o seu medicamento porque seu cérebro faz parte do corpo, né, e ele adoece também, E né? ele E, precisa da medicação para se regular, né? Não é culpa da sim, pessoa, não é uma fraqueza não, dela, nada é uma questão disso. química e biológica mesmo, né, Pri? Exatamente, exatamente. Então é a pessoa começar também a sair dessa ideia popular que as pessoas têm como se mente e corpo fossem coisas separadas, né? E que aí é só força de vontade, é só querer, não precisa do tratamento. Então, muitas vezes, esse tipo de pensamento, o comportamento ali de virar e falar assim, não, eu estou bem e vamos parar com tudo, que atrapalha muito ali o desenvolvimento do tratamento ali do TAB. É, e quem segura isso, gente, é a psicologia, não é a psiquiatria, porque o psiquiatra vai ver o paciente uma vez a cada um mês, 2 meses, 3 meses. Então é o psicólogo que vai estar ali e vai falar assim, Amanda, fulano tá querendo parar o remédio, tô trabalhando, tô fazendo psicoeducação, né? Então a gente vai trabalhando junto, assim, para Isso. poder segurar, né, o paciente para ele não desistir do tratamento, né? Exato. E muitas vezes, quando ele está bem, né, às vezes ele não percebe que ele está indo bem demais e que já está começando ali uma hipomania, uma mania, né? Então, assim, vamos falar assim, ó, vamos segurar a onda, vamos lá na Amanda agora, né? Porque já está subindo demais. Não, não, mas a hipomania é tão bom. Pois é, mas às vezes o paciente ele não tem esse insight, né, Amanda, de que, Que tá né, em geral, hipomania, né? né, que já está ficando acelerado. Não, eu não estou deprimida, não sei o quê, não, mas está irritadiço, quase voando no pescoço da gente na sessão. É. Não percebe, né, que está gastando demais, porque às vezes tem muitos estigmas, né, Amanda? A pessoa ela não vai se endividar, mas ela vai comprar muito além do que ela precisa. Né? Ela vai começar a ter problema nos relacionamentos dela, ela vai ficar mais impulsiva, né? Ela vai começar a virar e falar assim: ah, quer saber, tô de saco cheio aqui desse meu trabalho, né? Vai querer terminar o relacionamento. E aí são coisas sutis que ela fala: não, não, mas tem uma razão. Mas é claro que tem uma razão. Porque assim, o que eu noto é que que é tudo, as pessoas ficam achando que é perda de razão, mas não é. É tudo argumentado. E os pacientes são muito inteligentes. É, eles justificam bonitinho para falar, isso não Justifica. era hipomania, era porque eu Não, estava numa fase muito boa, eu estava fazendo tal coisa, né? Eu estava no é, intercâmbio, não sei na onde, eu falo assim, é, gente, mas o intercâmbio é um fator externo que pode colocar a pessoa em hipomania porque é uma coisa boa que a pessoa está isso. vivenciando. Então, a É, gente lembrar que a depressão e a hipomania, ela reage ao ambiente também, né? é claro, e muitas vezes é a gente ensinar esse paciente, né, Amanda, a ter insight, né, a muitas vezes também não ficar se colocando né, em um ambiente estressor, numa situação estressora, né, porque a gente sabe que geralmente depois de uma hipomania, o que que vem? Vem a depressão, vem a conta para pagar. É, com Vem a conta para certeza. pagar. E eu falo com eles que é esse conhecimento, é esse cuidado, é estar ali ativo no tratamento que faz da gente sair daquela posição, né, Amanda, de ficar apagando incêndio, né? É, Né? De ficar buscando apagar incêndio. Não, se faz tudo certinho, na hora que vem a oscilação, a onda faz isso aqui, não é montanha russa mais, sobe e desce mais. É aquela coisa que você vai, ok, e você tem as ferramentas para lidar com aquilo. é. E assim, Pri, na terapia cognitiva se fala muito de distorção cognitiva, né? Uhum. E eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas o que que é isso, né? E quais são as principais distorções assim que os pacientes têm, que você consegue perceber na prática. Sim, sim. É, o que que eu percebo muito, assim, os pacientes tendo, né? É o pensamento 880, tudo ou nada. Aí tem com aquele discurso, não, mas eu sou muito perfeccionista, né? Mas eu gosto, né? Para mim, ou eu tô 100% bem, ou tá tudo mal, tá tudo ladeira abaixo. Então, assim, muitas vezes o baixo limiar de frustração ali do tratamento é muito por conta desse pensamento 880, né? Eu quero estar 100% bem, né? Ou eu tô muito mal. Né? Então é aquela coisa de sempre estar nos extremos, né? Então quando eu estou mal, aí eu vou, faço tudo certinho no tratamento, eu melhorei um pouquinho, eu chuto balde, né? Então Isso é assim, tão comum, né? Nossa, eu acho que é, assim, é o que a gente mais vê na prática, né, Pri? é.
mais vê, né? Então aí quando tá mal, aí faz tudo certinho, bonitinho, vai para os extremos, né? E aí eu sempre explico, né, que esse pensamento 880 é ruim, porque na verdade, né, o 880, o perfeccionista, é aquele que quer tudo tão perfeito que ele não faz nada. Ele sabe, na verdade, ele está sempre ali no zero, ele está sempre ali no 8, né? Então eu vou ensinando na terapia que não se melhora tudo de uma vez, né? Que se eu nunca fiz atividade física, se eu começar a primeira semana, por exemplo, então eu entendi que eu tenho que fazer atividade física, por exemplo. Aí eu vou começar aí todo dia, 1 hora, 1 hora e meia. Não vai manter, É, não vai manter. Não vai. Então você tem que começar devagar. Você nunca gostou de atividade física? Então você tem que ir 2 vezes, começar com 2 vezes na semana. Conseguiu começar a ter constância disso? Vai para 3 vezes na semana, assim por diante. Então é você começar devagar, entender que as coisas são um processo que faz com que a gente vá para frente. Né, que faz que a gente evolua, né? Então, muitas vezes, por que eu começo um monte de coisa e não consigo dar sequência? Porque eu tenho esse pensamento 880, seja para fazer as coisas no dia a dia, né? Seja com o meu tratamento, né? Então, assim, eu percebo muito, sabe, esse pensamento 880 e muitas vezes também uma coisa que a gente chama na TCC, Amanda, de abstração seletiva, que é o quê? Eu pego um ponto ruim da situação e só foco naquilo. Né? Então, assim, eu tô já dormindo melhor, né? Eu tô conseguindo fazer as coisas, eu tô tendo energia, mas eu só foco ali naquele pequeno efeito colateral que eu tô tendo. Né? E aí eu vou, falo, você fala com o paciente, olha, isso vai passar, espera mais um pouquinho, não, mas eu estou focado naquilo ali, né? Eu estou eu quero desconsiderando, resolver aquilo ali, né? eu estou toda ali, eu estou percebendo, aí você vai falar, mas olha as vantagens, né? É o tempo todo a gente mostrando na terapia, tá? Você está tendo essa desvantagem, mas olha todas as vantagens que você está tendo. A gente tem que lembrar que tudo na vida para a gente conquistar, em qualquer coisa, a gente sempre está lidando com ganhos e perdas. É imaturidade emocional da nossa parte achar que a gente vai ter só ganho com as coisas. Não, não é assim que funciona a vida real, não, vida de adulto. Não é assim, não. Né? Só na Disney que fica tudo lindo, perfeito, e viveram felizes para sempre. E geralmente felizes para sempre é depois do casamento. Dia a dia você não vê, não. É, e as pessoas normalmente, né, Pri, que tratam transtorno bipolar e os pacientes, às vezes o profissional que não está tão acostumado, ele apavora de ver o paciente mal, aí vai e coloca antidepressivo, sempre tem que esperar, né? Quantas vezes a gente conversou e falava assim, ai, Pri, vai ter que esperar, porque pode ser que vai melhorar sozinho, vai ciclar, tem que esperar mais um mês, né? E o paciente Uhum, fica naquela angústia de querer um resultado rápido. O profissional, a gente, lógico que a gente quer que o paciente melhore rápido, mas é um processo de meses, muitas vezes até de 1 ano, 2 anos, para uma isso. estabilização completa. Então, trabalhar esses pontos, né? E como o pensamento 880 pode atrapalhar isso, né? E essa Uhum, seletividade, né? De você pegar é, pontos específicos e se apegar ao que não tá bom e não ver o que já uhum, melhorou, né? E isso, exato. gente, quem faz também é a terapia, porque o médico no consultório, a gente tem 1 hora de consulta, 1 hora e pouquinho, não dá tempo de trabalhar isso com o paciente 1 vez por mês. Então, É. assim, psicoeducação, trabalho com um psicólogo que entenda de transtorno bipolar, gente, é essencial para o tratamento caminhar, né? É, exatamente. Uma outra coisa que eu percebo também, Amanda, um erro que a gente vê também é muito super generalização, que é o quê? Eu pego às vezes aquele momento difícil e viro e falo assim, sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Aí eu fico acreditando que aquilo ali nunca vai passar. Assim, a pessoa tira uma conclusão muito além do que está sendo evidente ali. Então, às vezes, ela tem anos de uma vida sem tratamento, né? Aí ela pega um momento que ela está tendo ali mais difícil, geralmente quando rebaixa, e fala: não, vai ser sempre assim, tá vendo? Não tem jeito. Então, está o quê? Super generalizando. Né? Então, assim, é outra coisa também que a gente percebe, né, que acontece e a pessoa tem que virar e falar assim, olha, calma, né, dá o benefício da dúvida também, né, faz aquela coisa, se eu estou te falando como profissional que vai passar, se a Amanda está te falando que vai passar também, se a gente tem um protocolo, se a gente segue um protocolo de tratamento, né, então por que que não passaria com você? Por que que com você é diferente? É, e os pacientes muitas vezes não conseguem enxergar isso quando eles estão principalmente deprimidos, né? Porque na Uhum, hipomania e na mania, né, a gente está lá tratando, mas eles estão no mundo da lua, né? Eles não estão conseguindo enxergar, né? Porque perde um pouco da crítica,
Mas na depressão, o paciente fica mesmo e fala assim, eu não vou melhorar nunca, nenhum remédio vai me ajudar, né? Aí a gente, assim, não é que você tem que ficar lá falando, pessoal, pensamento positivo, não é isso, é Não. mostrar dados e falar assim, as pessoas estabilizam, você também vai estabilizar, porque é uma coisa que acontece com 99% dos pacientes na prática, eles estabilizam e você também vai estabilizar, né? Exato. Então é muito complexo, assim, não trabalhar sem psicólogo. Nossa, gente, eu não É, consigo. Assim, tem psiquiatra que não encaminha, né? Você sabe disso. Tem psiquiatra que às vezes não sim, encaminha, não discute caso com psicólogo. Eu falo assim, gente, é, não tem jeito, porque assim, a gente até acompanha, né, alguns pacientes muito graves, né, Pri? E assim, é. o que está segurando esses pacientes é a terapia. Eu vejo uma diferença muito grande, né, de quando a gente começou a trabalhar juntos. E esses pacientes, assim, passaram a evoluir de uma forma muito satisfatória, né, dentro do transtorno bipolar, mesmo tendo muitos sintomas, Sim, né? exatamente, exatamente. Porque o que que eu busco ensinar para eles também, né, Amanda? A questão, assim, do raciocínio emocional, muitas vezes, que o paciente tem. Esse é outro erro de pensamento, né? É aquela coisa, não, quando eu estiver bem, eu vou fazer as coisas, né? E muitas vezes, Amanda, o que a gente tem que entender é o seguinte, que essa é a questão mesmo, quando você está falando dos sintomas, quando está com sintomas ali ainda, né, que ainda está nessa coisa de adaptação, muitas vezes a gente, em vez de falar, mas eu estou muito assim, apesar de eu estar assim, qual é a pequena atitude comportamental aqui que eu posso ter? Qual que é o pequeno ajuste que eu faço ali na minha rotina que faz com que isso não fique tão difícil de lidar? Então, é sair muito Uhum. também desse raciocínio emocional, né? Dessa coisa de virar e falar assim, quando eu estiver bem eu faço, né? Não, apesar disso, né? Vamos aqui fazendo, vamos caminhando. Eu costumo brincar, Amanda, que é o seguinte, as pessoas ficam esperando motivação para fazer as coisas, né? Não existe isso. Eu faço, eu vou para ação. Muitas vezes a gente vai muito, eu aplico muito com os pacientes, principalmente quando está no polo ali deprimido, o desafio da ação oposta, que a gente chama a técnica, que é o quê? Apesar de eu estar me sentindo isso, de eu estar sentindo isso, qual é o pequeno passo que eu posso dar, né, para sair dessa situação? Então, é eu não ficar indo para o raciocínio emocional e virar, tá, eu estou assim, mas eu vou fazer. E aí eu vou fazendo o que eu dou conta, no meu limite. E aí, olha que interessante, depois que você começa a fazer, aí você fica motivado. Por que que você fica motivado? Porque você percebe o benefício daquela ação a longo prazo, né? É, Vão sendo liberados ali os neurotransmissores de bem-estar, né? Você vai começando a fazer as coisas gradualmente, aí você vê que você dá conta, né? E aí depois vem a motivação. A motivação não vem primeiro. É ação, depois motivação, né? Depois que você entende isso, vira o jogo. Vira o e as jogo. pessoas têm que entender também que a gente não faz tudo que a gente quer na vida, não, gente. Eu falei Não. assim, a gente não é menino birrento, não, né? Então tem paciente que fala pra mim, eu não gosto de terapia, eu já tive 6 psicólogos. Eu falo assim, você não gosta de terapia? Você não tem que gostar, não. Você tem que fazer. Você tem que E fazer, porque muitas, senão não vai é, evoluir no tratamento. e muitas vezes terapia não é gostosinho, não, gente. Terapia muitas vezes é desconfortável, porque eu não vou ficar falando o que o paciente quer ouvir. Né? Muitas vezes, por que que o paciente troca tanto de psicólogo? Porque ele quer, né, ouvir o diagnóstico que ele acha que ele tem, né? Porque ele quer fazer as coisas daquele jeito e ele esquece de analisar. Poxa, eu estou trocando tanto de psicólogo, será que o problema é psicólogo mesmo? Ou será que eu estou com uma expectativa errada da terapia? Né? É, Então, o paciente também tem esse insight, né? Ter esse crítico, essa crítica mesmo, né? Porque eu sempre fico puxando a orelha e sempre fico falando, olha, se você não trabalhar comigo, não tem jeito, né? Então, eu vou ter que te liberar mesmo, a gente não tendo concluído o processo, porque você vai ser aquele paciente que vai sair daqui e vai falar comigo, vai falar para os outros que terapia não funciona. E esse tipo de paciente eu não quero. Não parece, mas eu sou bravo. eu também. Não parece, mas eu sou Não brava, né? parece, não parece, mas eu sou brava. Eu falo assim, olha, não tem como a gente trabalhar se você não faz a sua parte. Você depois, daqui a pouquinho, vai ser a pessoa que vai estar falando que terapia não funciona. Mas é importante que você tenha o senso crítico de entender que muitas vezes eu vou falar coisas que você não quer ouvir e que você não quer fazer, É. E assim, mas que pra você gente, precisa fazer, né? tem que fazer, né? Eu falo isso pro paciente, falo, você é menino pequeno? Você tá fazendo birra? Não, você tem que fazer terapia, porque eu não dou conta de trabalhar sozinha. Eu preciso do psicólogo Sim, para me ajudar, sim, né? sim.
E a gente fala muito do nosso papel, né? Já fiz aqui live falando, o papel do psiquiatra, o que que a gente atua, você fala do seu papel, como que você atua, e qual que é o papel do paciente, né? Só para a gente finalizar, né? Uhum. Como que o paciente pode contribuir nesse processo dele, né? Como que ele pode ser ativo nesse processo, que ele tem que ser ativo, né? Como que a gente Uhum. vê o papel do paciente, né? Agora, para quem está aí, é paciente, entender o que ele tem que fazer, né? Para o processo Sim. dele caminhar. Sim, é exatamente isso que a gente está conversando aqui, né, Amanda? Dele ter essa postura ativa, dele não ficar nessa postura passiva sobre o tratamento. O medicamento, ele não faz tudo, né? A questão do comportamental é fundamental. A forma como eu estou encarando aquela situação, eu sempre explico para o paciente. Na maioria das coisas da vida, não é a situação, é como você está enxergando a situação e o que você está fazendo diante dela que é a diferença. Então, para qualquer coisa na vida dar certo, eu preciso ter essa postura ativa e muitas vezes uma postura dialética, né, Amanda? De você buscar ali o meio termo, vantagens, desvantagens e ir caminhando e entendendo que tudo bem a gente ficar triste de vez em quando, muitas vezes a gente não está gostando, mas fazer assim mesmo. É essa postura ali de fazer o que é certo, né? De não abandonar o tratamento antes da hora, né? Tá marcado, né? Vou na consulta com a Amanda, eu sempre falo, já marcou o retorno com a Amanda? Porque depois vai ficar falando que quer agenda, não tem agenda. Aí você marcou o retorno, por que você não marcou o retorno? Né? Então, marcar o retorno, engajar ali todo dia, toda semana ali na terapia, porque aí as coisas vão funcionando. Daqui a pouco você está me vendo uma vez no mês, 2 vezes no mês, daqui a pouco você não me vê mais, daqui a pouco você está vendo, né? Tá vendo a Amanda 3 meses depois, né? Está fazendo aquela coisa de prevenção, né? De prevenção de recaída, de manutenção. Então, assim, é essa postura do paciente, você colocar em prática o entre as sessões comigo e a Amanda, que vai fazer a diferença no seu tratamento e você vai para frente. Porque, por enquanto, nem eu nem a Amanda, a gente não trabalha com milagre. É. Nem com pílula mágica, né? Não, nem com pílula mágica, de jeito nenhum. Não, é uma questão assim, né? Esse papel ativo do paciente é muito importante. É, E ele ter resiliência de que é um processo doído, demorado, mas, Pri, eu acho que a gente tem que deixar um recado, eu vou até te perguntar só para enfatizar. Os pacientes melhoram com transtorno bipolar ao longo nossa, do tempo? melhora. Melhora, melhora demais, dá gosto de ver, né? Eu falo que é assim desafiador, mas é tão bom quando, né, quando fica tudo certinho, fica bem, eles percebem, né, o tanto que eles melhoraram, avançaram, melhora, gente, melhora mesmo, né? Então o paciente começa a ter qualidade de vida, tudo, né? Mas ele precisa Ele querer precisa se fazer o tratamento, engajar, né? engajar. Mas eu sempre falo isso, porque na caixinha de pergunta um monte de gente fala assim, não vou melhorar nunca, eu nunca melhorei, eu não acredito na melhora. Então, assim, gente, a melhora existe, mas a gente tem que estar Existe. com bons profissionais. Então, assim, É, né, é tem que te investimento, procurar, né? né, Pri? É uma É, psicóloga boa, do perfil da Pri, pesquisa, vê se a psicóloga tem alguma formação em transtorno isso. bipolar, né? Já fez É, algum curso, alguma mentoria, né, para a é, pessoa não e uma coisa também, Amanda, desculpa te interromper, que é muito importante, o psicólogo e o psiquiatra têm que conversar. Se você tem transtorno bipolar, né? Meu psicólogo não quer conversar com o meu psiquiatra. Gente, não tem jeito, o trabalho é multidisciplinar. Você tem que buscar profissionais que estejam alinhados e que consigam trabalhar. A Amanda sabe o tanto que a gente trabalha junto, né, Amanda? Tanto de podcast que rola, É, justamente para fazer esse trabalho. e eu acho, sinceramente, eu já falei isso em outras lives, em outros momentos, se o seu profissional não aceita conversar com o seu psiquiatra ou o psiquiatra com o seu psicólogo, você muda de profissional, porque Isso. não vai dar certo. Você Não muda, vai, tem que não vai, mudar. E se o não seu vai. psicólogo não sabe nada de psicoeducação, não sabe nada de transtorno bipolar, e o que você tem é transtorno bipolar, você não tem que gostar, amar o psicólogo e falar, eu não vou abandonar ele. Você tem Sim, que ir para um especialista em transtorno bipolar, senão você não vai melhorar. Então, assim, a gente não exatamente. faz só o que gosta. Porque muita gente já me falou isso. Mas eu adoro meu psicólogo. Eu falei, mas ele não sabe psicoeducação, mas ele não sabe a doença. Você ficou com ele 3 anos e ele nunca identificou que você já teve hipomania, depressão, né? Eu falo assim, que a Uhum. Pri é um radarzinho.
né? Já cheguei a te encaminhar paciente, né? Porque eu falava assim, ó, acho que Sim. não é transtorno bipolar, é tranquilo, tal, né? Pesquisei muito e a Pri, depois de algum tempo, assim, 2 meses de terapia, Amanda, eu acho que é assim, já aconteceu com a gente. Já. Olha, eu percebi isso, 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 isso. E assim, para mim foi assim, nossa, então deixa eu investigar melhor, vamos mudar o tratamento, vamos ver o que está acontecendo, vamos chamar a família. Então, assim, Isso. ter um psicólogo que entende sobre a doença, gente, é essencial para o tratamento caminhar, né, Pri? Exatamente, exatamente. Então é isso, né? Eu acho que a gente conversou bastante coisa, eu acho que foi muita informação para um tempo assim Sim. bom, acho que as pessoas se mantiveram aí assistindo, né? E eu vou salvar essa live porque assim, eu não sei quando que eu vou fazer uma live com a Pri tão boa assim para falar de psicoeducação, né? Ai, Eu que acho bom. que é uma coisa assim que é de utilidade pública mesmo para os pacientes, né, Pri? Mas eu Sim. queria te agradecer o convite. Te agradecer por Imagina. você ter vindo, né? Te convidei, você aceitou. Então, assim, eu fiquei super feliz. Muito obrigada pela disponibilidade, Ah, viu? eu que agradeço pela parceria, né, por tudo, né? Fiquei muito feliz com o convite, né? Estou muito feliz de estar aqui, né? Utilizem, gente, lá a caixinha de perguntas também. Se ficou alguma questão, vai lá no meu perfil também, vem aqui no da Amanda, né? Pergunta para a gente. A gente está aqui diariamente, justamente, né, para tentar ajudar o máximo que a gente pode, porque às vezes na live, né, é muita coisa para falar, né, Amanda? Fica difícil, mas a gente busca fazer o nosso É, melhor, né? segue Mas a muito Pri, obrigada, né? Se viu? você também abre as caixinhas de pergunta lá, né, Pri? Então, Sim, eles vão tirando as sim. dúvidas dele, né? Isso mesmo. Muito Então, tá obrigada, viu, bom. Amanda? Foi um Bom prazer. dia. Foi um Beijo. prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.